Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós vamos para mais um episódio do nosso podcast, UTI Informa em Ação. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você também pode me encontrar no Instagram, no @Sancler Bernardes. E juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação, no canal do YouTube e nas principais plataformas de áudio. E hoje vamos para mais um episódio, e antes de eu colocar o nome do nosso episódio, o tema do nosso episódio aqui, eu queria te perguntar uma coisa, Débora. Você está aí do lado de uma janela, pelo que eu posso ver, eu também estou aqui, ó, do lado de uma janela, e eu queria perguntar para você assim, se você pudesse abrir a sua janela agora, mudaria alguma coisa para você? Você acha que seria importante essa janela estar aberta? Nossa, para mim faz muita diferença. Vou te falar que em muitos momentos, assim, e para muitas coisas me faz diferença, sabe? Por exemplo, agora que tá frio em São Paulo, né? Nessa época de frio, se eu durmo com a minha janela, né, a parte que faz o blackout, por exemplo, completamente fechada, menina, eu não consigo acordar, assim, é uma dificuldade enorme, Vai porque aquele direto, vai frio direto. e aquele escuro, né, nossa, dá um desânimo na hora que toca o despertador. Aí o que que eu faço? Eu deixo, por exemplo, ela um pouquinho aberta, porque aí entra o sol, e aí a hora que toca o despertador, né, dá uma despertada. Então, para mim faz toda a diferença, Sancler, assim, abrir janela, abrir porta. Eu sou dessas que, assim, eu acordo, eu abro tudo dentro de casa porque eu me faz bem, eu preciso dessa luz do sol, assim, de enxergar o movimento lá fora, sabe? Dá uma sensação de vida, né? Parece que a gente traz vida às coisas, né? Eu particularmente fecho essa janela quando a gente vai gravar, quando tem alguma aula, alguma coisa, uma reunião que necessita da questão da imagem um pouco mais adequada, mas no geral também fica aberto aqui, apesar de que aqui não está frio como São Paulo, deve estar fazendo 32 graus na sombra no dia mais frio do inverno, aqui é mais ou menos essa temperatura que a gente tem, mas eu acho que traz muita vida para as coisas. Eu também gosto de abrir, a gente só não pode abrir aqui à noite, nem deixar muito esses espaços, porque aqui 5 horas da manhã o sol já está dentro de casa praticamente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas é bem interessante. E por que eu estou perguntando isso? Né? Para que o pessoal está nos ouvindo entenderem. Que hoje o nosso episódio é UTI, indo para o lado de fora. E a gente vai discutir um pouco sobre, será que a gente está caminhando para uma UTI diferente? Será que isso tem um impacto dentro das evidências científicas? E a prática clínica, o que é que a gente já viu, já ouviu e está buscando a respeito disso? Será que a gente precisa abrir as janelas e as portas das nossas unidades de terapia intensiva para os pacientes? E principalmente, né, para a gente não fugir de uma temática que é praticamente todo episódio abordado aqui, né, Débora? Será que colocar esses pacientes para o lado de fora, levá-los ao lado de fora, contribui para o processo de reabilitação desses pacientes? Me conta, Débora, como é a sua realidade? O que você acha disso? Levar os pacientes... Quem acompanha o seu Instagram sabe muito bem a sua resposta, né? É, vou te falar que é uma coisa que eu dou muito valor, sabe? Eu não sei se é porque é isso, pra mim, eu, Débora, como pessoa, acho isso muito importante, né? É até engraçado você estava falando, estava pensando, tem duas fases da minha vida que foram muito difíceis. Uma foi no Covid, né? Que apesar da gente sair de casa todo dia, né, para trabalhar, era um sair de casa assim, né? Entrava no carro, ia, voltava, né? E aquilo me fazia mal, assim, porque para mim, por exemplo, chega o final de semana, se eu não posso sair, andar na rua, ver o movimento das pessoas, nossa, isso me deixa angustiada, assim, é como se eu não tivesse descansado, sabe? E tivesse pronta para outra. Então, no Covid foi muito difícil e na fase do puerpério, né? Assim, você principalmente o primeiro filho, o segundo é mais tranquilo, mas do primeiro filho, sabe? Você tem o primeiro filho, você quase que passa 3 meses enfiada dentro de casa, né? Parece que você não Enclausurada, pode. né? É muito louco, porque você tem a sensação que você sair, for na padaria na esquina, vai dar alguma coisa muito errada, então nem isso você faz. E como isso parece que a vida para, né? É só você perguntar para qualquer pessoa, né? Quem passou isso no Covid, quem, né, tem um nenê, fala, nossa, tenho a sensação que minha vida tá parada, né? Então, eu trago muito isso para dentro da UTI, assim, eu acho que os pacientes estão ali, né, e eles precisam se sentir vivos, né?
Então, para mim, o significado assim de ir lá fora é muito forte nesse sentido. Primeiro, eu enxergo muito essa coisa de mostrar para eles que eles estão vivos, sabe? Que eles podem sair dali, que eles podem voltar, que existe uma vida lá fora. E o segundo, né, como você bem pontuou, nessa questão da reabilitação, né, de falar, ó, tá vendo, o mundo lá fora tá acontecendo e você vai voltar para ele, né, do que você ficar naquela parede onde a sensação que dá é que tudo acabou, que não existe nada, que não precisa continuar, né? Então, eu gosto muito, a minha experiência é muito positiva, assim. Acho que quase toda semana eu tô com alguém lá fora, né? A gente, eu acho que eu sou um pouco privilegiada em termos de espaço, estrutura física, porque lá dentro a gente tem um corredor e nesse corredor existe um espaço externo aberto, então não é difícil, sabe? É no mesmo andar, eu saio da UTI, tem um corredorzinho. Já esse corredor já dá para ver a cidade inteira porque é todo de vidro, né? Já vi, tem Então um acho negócio que de vidro, né? isso, então daí já é legal. E aí a gente sai e tem um jardinzinho assim. E a experiência é muito boa, assim, de St. Clair. Eu não sei qual que é a sua, mas eu particularmente nunca tive nenhum episódio, nenhuma intercorrência, né? E só vejo os pacientes melhorando depois, né? Como é que é por aí? Eu acho muito interessante, quando eu vejo que você posta as coisas levando esses pacientes nesses locais, é, é uma motivação que dá mais. Aqui a nossa realidade não é de levar os pacientes muito para fora da UTI, não, sabe? Dentro do hospital universitário aqui, porque a gente não tem essa estrutura, a gente não tem esse corredor aberto, a gente não tem esse espaço muito adequado para isso. Então acaba que gera um certo pé atrás com todo mundo, assim, o esforço, que a gente vai discutir um pouco dessas coisas, né? O esforço, a monitorização, o envolvimento de uma equipe para poder levar o paciente para um local que não vai ser tão diferente assim do que ele já está dentro da UTI, talvez a gente não tenha muitos ganhos relacionados a isso. O que a gente é privilegiado aqui, eu já comentei em outros episódios, já coloquei muito no Instagram, é que todos os quartos têm janelas, janelas grandes, e essas janelas dão de frente para o mar. Então, o hospital, o lado dos pacientes é o lado virado para o mar. Então, a gente consegue mobilizar muitos pacientes nesse sentido, os quartos são amplos, para que a gente possa chegar com eles na janela e a gente possa levar isso. Mas já tive a oportunidade em outros hospitais de trabalhar com a saída da UTI, e é algo extremamente interessante. Eu acho que é notório, do ponto de vista qualitativo, principalmente, né, como esses pacientes se beneficiam, o feedback que eles lhe dão instantaneamente das mudanças agudas de benefício para trazê-los mais para dentro da reabilitação. Você falou, né, mostrar que eles estão vivos, e principalmente essa conexão que você disse, de mostrar que eles são capazes de interagir com o meio lá fora. Né? Se eu pego um paciente e faço um centro-levanta dentro de um quarto, como eu estou aqui agora fechado, é uma coisa. Se eu faço um centro-levanta com ele se apoiando numa barra paralela ou no corrimão de uma escada que ele sabe que ele vai encontrar no dia a dia depois da UTI, eu acredito que isso tem um papel de motivar o próprio paciente no sentido de dizer assim, olha, tá vendo isso aqui que você vai encontrar lá fora e talvez você não consiga assimilar que os exercícios que você faz dentro da UTI servem para isso, eu vou lhe mostrar que servem também. Então, eu acho que desse ponto de vista é muito legal e todas as oportunidades que eu já tive de fazer, elas foram positivas. E eu gostaria que a gente tivesse mais esse espaço aqui, quem sabe uma coisa para o futuro. No interior do estado aqui, teve uma vez no meio da pandemia, a gente foi pela Sobrafia fazer uma palestra com um colega e ele estava mostrando as mudanças que foram criadas para a reabilitação dos pacientes no meio do Covid. E uma das grandes mudanças foi, uma hora chegar à conclusão que os pacientes precisavam sair. E aí ele mostrou que pegaram o espaço do hospital que estava meio parado e tinha uma certa grama e uma rampa e um caminho assim de concreto, e além disso começaram a pintar e arborizar esse local. Então, assim, fizeram um espaço próprio para isso. E eu acho que é um ponto legal da gente discutir, né, Débora? Você falou o que você tem disponível. E aí, hoje, eu acho que é das coisas mais atuais quando a gente busca na literatura, e não só literatura, mas a gente busca informações gerais, é que tem hospitais que estão se preocupando em ter isso para os seus pacientes. Eles estão criando espaços para que os pacientes possam sair, né? A UTI meio que não tem mais o limite das portas. Né? E eu acho legal, né, esse comentário, né, porque acho que eu não lembro se eu falei desse ponto quando a gente gravou da Conferência Europeia, né, dos highlights,
mas foi uma das coisas que foi trazido lá é sobre como construir espaços, né? Então é isso. A gente sabe que muitos hospitais são antigos, inclusive o nosso também, é que essa área ela foi construída há pouco tempo. E assim, eu garanto que quem construiu esse jardinzinho não pensou, vou Nos construir para pacientes da levar os UTI. pacientes da UTI, entendeu? Então, efetivamente, eu acho que isso não chegou ainda onde deveria chegar, né? Que são as pessoas que constroem essa interação, né? Mas quando a gente fala fora do país, né, existe muito agora essa conversa, essa discussão de, olha, uma das limitações, né, então a gente vai falar um pouco sobre como fazer, enfim, mas uma das limitações de se sair com o paciente da UTI é o espaço, né? Porque tudo bem, a gente Para pode. onde você vai com ele, né? Isso, exato. Então, era isso que eu ia falar. Você pode pensar em ir com paciente da UTI para muitos lugares. Aí a gente talvez venha na cabeça ali, por exemplo, aqueles histórias de pacientes em paliativos que quiseram ver o mar, e aí houve a mobilização para levar no Saíram mar. do hospital como um todo, né? Eles foram para um cenário completamente diferente do hospital. Foram no zoológico, foram nos cinemas. Isso. Ok, muito legal também, mas aqui a gente está falando mais de alguma coisa que pudesse acontecer no dia a dia, né, Sancler? E aí, para isso se tornar uma rotina, né, um dos artigos que fala sobre isso, ele fala, né, a gente que está fora da UTI, o nosso dia a dia é caminhar e encontrar a natureza, o sol no nosso caminho, né? E se a gente está pensando numa UTI humanizada, a UTI humanizada precisa passar por existir um lugar onde o paciente possa sair do quarto um pouco, né? Então, a gente está falando de lugares aí que caberia um dia a dia saindo da UTI, né? Para quem pode. E aí a gente tem que pensar na estrutura, né? Então, acho que é isso. Tem alguns lugares no Brasil que eu sei que tem uma estrutura legal para isso, mas a gente precisa talvez começar a falar sobre isso para que os hospitais consigam pensar em como adaptar, ou hospitais novos que estão sendo construídos, como trazer isso para dentro da estrutura hospitalar, né? E isso, inclusive, quando a gente começa a pesquisar mais sobre o assunto, né, a gente fez alguns levantamentos para poder fazer a discussão aqui com o pessoal, e aí você percebe que já há em alguns países envolvimento de grandes associações de arquitetura e urbanismo, para que elas possam intervir, como você disse, em novos hospitais que estão sendo criados e nas adaptações que os hospitais antigos precisam. E tem um outro também, eu não vou me recordar o nome, se você lembrar, até para ajudar o pessoal, Débora, existe uma grande instituição de jardins, de jardinagem, que já fez parcerias com grandes entidades de saúde, né? Eu ia falar Secretaria de Saúde, mas a gente está fora do país, esse pessoal, Uhum. de colocar isso, de colocar jardins e estruturas para que os pacientes possam sair da UTI, às vezes da enfermaria, mas que sejam arborizados, que sejam voltados para a questão da natureza que a gente encontra no dia a dia. E eu acho que a gente não precisa ir longe, Débora. Quem aqui nunca fez uma viagem? Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas eu não gosto. Mas quem nunca fez uma viagem, um dos passeios foi num lugar de beleza da natureza? Quem nunca foi num parque? Né, que seja uma cidade extremamente urbana, mas quem nunca foi num parque, quem nunca foi passar o final de semana numa praia ou no campo, buscando esse contato e essa coisa boa que a gente tem com a natureza. Isso é Exato. comprovado já por diversos estudos qualitativos e quantitativos. Então, é interessante que esses espaços sejam feitos para isso, para esse contato que você citou com a natureza, um contato de coisas do dia a dia. Então, não é simplesmente instagramável, né? Levar o paciente para fora. Tem que ter uma finalidade. E a finalidade principal é que o paciente possa se sentir e se conectar com esse ambiente externo comum ao ambiente que a gente tem no dia a dia. Você deu o seu exemplo aí, final de semana, se não sai de casa, eu também sou mais ou menos assim. Passar o final de semana inteiro dentro de casa, uma hora eu vou ficar louco. Então eu preciso sair, eu preciso respirar ar puro, eu preciso ver árvore, eu preciso ver planta, eu preciso ver um monte de coisa. E isso para muita gente é benéfico do ponto de vista principalmente psíquico, de como você pode melhorar. E aí imagine isso para esses pacientes na UTI, né? Agora deixa eu perguntar, Até fácil ou difícil? Fácil ou difícil levar os já, pacientes? já vou responder, mas deixa eu só complementar, você estava falando. Até tem um guideline que eu vou até citar ele aqui algumas vezes,
que eles colocam lá, né, que os estudos já mostram que existe um benefício em saúde mental e física para os pacientes saírem da UTI, e terem esse tempo lá fora, né? E aí eu fico pensando assim, é fácil ou é difícil, né? Olha, eu acho que fácil não é, né? Porque é um trabalho de equipe, eu acho que é um trabalho que exige muito cuidado, né? E segurança do paciente e tudo mais. Mas eu não acho que é tão difícil a ponto da gente achar que é inviável, que não dá para fazer, né? Eu acho que tem pacientes que são mais fáceis, tem pacientes que são mais difíceis, tem situações que são mais fáceis e situações que são mais difíceis. Então, assim, acho que para a gente trazer para a prática mesmo, né, Sancler? Talvez quem está escutando fale, ah, nem vou ouvir o episódio porque eu não tenho um lugar externo, né? Mas eu acho que super vale a gente ouvir porque é o futuro, né? Isso. E é isso. Às vezes você não tem um lugar exatamente, igual você estava falando, mas eu tenho uma janela, né? Ou eu tenho uma janela um pouco mais para lá, né? Acho que vai servir do mesmo jeito, né? Um espaço mais amplo, né, que seja um pouco mais distante das outras macas, né, que seja distante do posto de enfermagem, etc. Exatamente. E aí, eu acho que quando eu penso assim, vamos levar o paciente para fora da UTI, né? Acho que a primeira coisa passa por o que a gente já falou aqui também, que é a seleção adequada dos pacientes, né? Então, quem é o paciente que pode ir lá fora, né? Eu acho que eu não suporto quando generalizam, assim, tipo, e eu já ouvi algumas pessoas que têm essa mensagem de se o paciente está na UTI é porque ele precisa ficar aqui dentro, ele não pode sair. Eu acho isso de um absurdo assim sem tamanho, né? Porque a gente sabe que isso não é verdade. Mas acho que sim, a gente tem que entender qual é o paciente que pode sair, qual é o paciente que não pode sair, né? Nesse Como também guideline, chegar e falar, você tem 10 pacientes hoje, você tem a obrigação de sair com os seus 10 sim, pacientes, né? exatamente. E acho que é outra coisa que a gente tem que discutir, né? Assim, quem que vai sair, né? Como vai sair, né? Mas acho que a gente chega lá. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse guideline, que é específico, né? De tirar o paciente da UTI para áreas externas, é que ela fala assim, ó, todo paciente a princípio é elegível. Eu achei muito interessante, sabe? Porque ela fala, olha, você parte do princípio que todo mundo pode ir. E aí você vai dar uma boa peneirada, e aí ela sugere assim, por fatores de risco, assim, né? Risco de Colocar eventos adversos. isso, então você vai colocar o paciente numa escala de risco. Esse tem um risco baixíssimo de sair, esse tem um risco médio, esse tem um risco alto, né? Mas eu acho muito legal que ela traz isso, de olha, todo paciente a princípio é elegível. E aí, ela, não sei se você teria mais alguém para colocar, mas assim, de cara eles falam, né? Quem que a gente não deveria sair e talvez esperar mais um pouco, né? Enfim, pacientes com arritmia. E aí, aquela história da contraindicação para mobilização, né? Que eu ouço, eu falo, gente, mas alguém sairia com o paciente, né? Em É arritmia, meio né? óbvio que não deveria sair, né? Exatamente, né? Mas ela fala pacientes com arritmia, pacientes com instabilidade hemodinâmica, pacientes que têm alto risco de convulsão, né? Ou estão convulsionando ou têm alto risco de convulsão. E aí, outra coisa que ela fala que eu achei interessante no guideline são pacientes com alto grau de dependência da ventilação mecânica e pacientes que não se adaptam ao ventilador de transporte. Eu não sei se você acrescentaria mais algum, mas eu também não enxergo assim muito mais que isso também para contraindicar. Eu achei legal o alto grau de dependência, né? Porque eu acho também, né, um Acho pouco que deve ter muito a ver com desnecessário, os né? parâmetros, né? Também com os Isso, você vai parâmetros, né? pegar PIB um. elevada, FO2 elevada. Isso mesmo que eu fiquei Aí pensando assim, né? isso Você vai entra, pegar se você 80% de FI, vamos lá fora dar uma volta, FO2. né? Aí como é que você vai fazer, às vezes, para passar o indivíduo da maca para uma cadeira? Aí você vai ter que desconectar ele. Então, é meio que bate com as mesmas coisas do checklist para você fazer um transporte de um paciente. Tem paciente que é tão Isso, grave que o transporte é contraindicado. E eu lembro também que lendo, tem o trabalho do pessoal da Espanha, né, que eles também têm um checklist e um programa específico para retirar os pacientes da UTI, e eles colocam que os pacientes muito sedados
né, com baixo nível de consciência também não são pacientes, não é pacientes em delírio, muito pelo contrário, esse eu acho que a gente pode abrir uma discussão aqui, se eu ter maior indicação, mas os pacientes sedados, sem nível de consciência, não são indicados para sair da UTI. E aí eu acho que você vai jogar numa balança, você vai precisar envolver tanta gente e ter tanto trabalho para tirar esse paciente sedado, sem que ele vai se beneficiar desse contato, pelo menos até onde a gente sabe, ele vai se beneficiar desse contato de poder visualizar, de poder interagir com o meio. Então, esses pacientes também não caberiam. Aí o pessoal fala, mas é porque aqui a gente tira, é legal, esse paciente está tanto tempo sem ir para fora, mas o objetivo principal é a interação do paciente com esse meio externo, né? E a gente que aproveita o gancho e insere a reabilitação para ele fazer isso no meio, mas é o objetivo principal. Então, eu acho que é bem por aí, é você colocar numa balança quais são os riscos dos eventos adversos para que você minimize isso. E tem evidência científica mostrando que uma vez que você respeita esses que você citou, né, do guideline, a gente tem baixíssima chance de eventos adversos. É baixo. E os eventos adversos geralmente são simples, sem repercussões clínicas significativas. Saturou, aí aqui tracionou, aí você bota no lugar, o paciente ficou hipotenso, você sentou ele melhorou. Então, são coisas básicas que você consegue reverter, desde que você tenha essa boa seleção e principalmente uma boa monitorização, né, Débora? Isso é algo extremamente importante também para essa saída. Sabe, só pegando um gancho que você estava colocando, né, dessa coisa de, mas ele tem que aproveitar, né, a gente sai para ele ter uma interação. Uma das coisas também que eles falam nesse guideline é isso, né, você precisa otimizar a experiência dele e de todo mundo da equipe, então precisa fazer sentido, né, Sancler? A outra coisa também que você comentou que eles também falam é essa coisa de você precisa entender qual que é o processo de transferência dele, de mobilidade, no sentido de ele vai numa poltrona, numa cadeira, ele vai como, e isso tem que ser factível de ser feito sem um risco para o paciente, né? Então, acho que essa é outro ponto, assim. Você estava falando sobre Isso, dele. rapidinho, Débora, isso é Pode ter. interessante que haja uma discussão da equipe, que todos os dias essa discussão seja feita para que esses pontos sejam levantados. Então, eu vou juntar enfermeiro, técnico, físio, médico, vai juntar todo mundo para poder falar assim, olha, e aí, quais são os riscos? Esse aqui tem um risco muito grande por conta da medicação, por conta de um curativo, por conta da ferida, por conta da ventilação mecânica, por conta de alterações de exame. E não, ele não tem, então vamos. E aí a equipe tem que tomar força para poder conseguir fazer com que efetivamente você leve esse paciente para fora, né? Então, eu só queria lembrar isso, que os trabalhos trazem isso, e é muito parecido com o que a gente deveria fazer na reabilitação como um todo. Todo dia fazer o levantamento, o screening dos critérios de segurança para saber até onde ir com os nossos pacientes, né? Com certeza, assim, né? E eu queria voltar num exemplo bem prático e clínico, né? Você estava falando dos pacientes em delírio, então eles colocam que pacientes em delírio super podem se beneficiar disso, né? E a gente já discutiu isso também por aqui, mas você sabe que esses dias eu estava com um paciente na UTI e ele estava num delírio hiperativo, mas assim, ele não estava, né, não contraindicava a mobilização, porque assim, ele não estava agressivo e tal, mas ele tá. Sabe aquele delírio que, tipo assim, eu preciso ir ali, sabe? Aí você fala, não, fica aqui, eu preciso ir ali, né? E aí, mas tava dando pra Se, fazer tudo. se você der bobeira, ele vai, né? Ele Ele vai. vai sair, ele vai levantar, ele vai arrancar as coisas. Exatamente. Mas ele tava fazendo tudo, inclusive andando, né, com as alunas. E aí elas falaram, a gente pode levar ele lá fora? E aí eu falei, gente, vamos pesar, assim, eu acho super válido, mas ele tava assim o tempo todo, eu preciso pegar não sei o que, não sei aonde, sabe? Eu preciso sair pra fazer tal coisa. Eu falei, não sei se é legal, porque a gente vai levá-lo lá fora, talvez isso gere uma ansiedade Estimular. nele e estimule um comportamento que a gente não tá querendo, porque pode ser perigoso para ele, né? Então, é isso, eu acho que é a gente entender o momento clínico do paciente também, né? E pesar o que é bom, né? O que vale a pena, o que não vale, né? E principalmente isso que você falou, tô levando lá fora para quê, né? E aí, indo para esse lado, assim, Sancler, eu gosto de pensar em duas coisas, principalmente, assim. Uma, eu uso muito o ir lá fora para trazer esse paciente para terapia, sabe? Igual você falou assim, dele ver o ambiente externo e lembrar que ele vai usar lá fora o que ele está fazendo aqui. Então, essa coisa do engajamento do paciente. Então,
sempre que eu pego um paciente que tá mais, não quero fazer, não tô afim, não sei o quê, eu sempre, tipo, falo, gente, começa a terapia falando que ele vai lá fora, vamos tentar levar, ver se dá, sabe? Porque eu acho que isso aumenta muito o ânimo, o engajamento do paciente. E a outra coisa é toda vez que eu consigo, eu faço lá fora o exercício, mas aí eu acho que vem um ponto importante que é o selecionar o exercício também, né? Então eu sempre deixo claro isso com os alunos. Eu falo, ó, o que que você vai fazer lá fora? Vamos pensar. São coisas que não vão trazer uma demanda alta, são coisas que a gente já fez aqui, que dá certo, que isso não vai trazer repercussão, né? Porque você estava falando dos efeitos, né, dos eventos adversos. Tem um artigo recente, né, de 2022, eu até postei ele no Instagram há um tempo atrás, falando sobre a saída dos pacientes, e é isso, assim, eles tiveram 99 pacientes com, acho que 400 e poucas saídas. 400 e poucas, eu sei qual é. É. E aí, eles tiveram uma perda de tráqueo, né, e só. O resto foi evento adverso, igual você O falou, de resto foram repente. coisas pequenas que eles automaticamente, na mesma hora, conseguiam reverter, né? Exato. Então, é isso. Eu acho que a gente selecionando o paciente e selecionando o que vai ser feito, como vai ser feito, eu acho que ajuda. Eu só não gosto muito, assim, da perda de perspectiva do porquê levar, sabe? Porque aí eu acho que fica uma coisa meio assim, vai levar ele pra passear, sabe? Tirar Até foto lá é linda. é, ótimo, ele poderia ir passear, Não que, mas aí não, não que não não seria possa eu, acontecer entendeu? isso. Não que não possa acontecer isso. Eu vi uma foto esses dias, eram vários pacientes fora, mas pacientes na cama, dependentes da ventilação mecânica, nitidamente pacientes que estavam lá fora não para o processo de reabilitação. Então, talvez o que a gente esteja discutindo aqui hoje é tirar o paciente do leito, tirar o paciente da UTI e incorporar essa saída a uma etapa da reabilitação. Não Isso. que não possa existir a saída terapêutica, uma saída com fins de melhoras, principalmente psicológicas, o que tem muita coisa na literatura, redução da PIX, né, para os pacientes que saem mais, Estresse, né? e estresse. Aí a gente tem até trabalhos mostrando que janelas, elas interferem. O simples fato de ter uma janela, do paciente olhar mais para uma janela do que olhar para uma parede, faz com que ele tenha menos estresse pós-traumático. Então, é só que a gente está direcionando a saída para um processo de reabilitação. Aí até colocar uma coisa, Débora, e eu queria ouvir sua opinião também, em diversos desses protocolos, desses serviços, desses programas que estão buscando tirar os pacientes mais da UTI, esses programas eles envolvem principalmente os pacientes que já têm capacidade de sair em uma cadeira de rodas, pelo menos, exatamente para incorporá-los no programa de reabilitação, e não esses pacientes acamados com dependência funcional total, né? O que você acha disso? Eu acho fantástico, porque a maior parte desses ambientes, eles são voltados para as pessoas que consigam principalmente trabalhar as transferências, né? Sentar, levantar, caminhar e etc. Eu acho que é um grande foco, um grande ponto para se focar quando você pensa na saída da UTI voltada para a reabilitação. Ó, eu acho que você super descreveu assim exatamente o que eu penso também. Eu acho que existe a saída terapêutica, ela é válida. E assim, eu não vou mentir que, por exemplo, eu já tive casos, e ela é muito válida, né? Eu já tive casos de pacientes, a gente levou lá fora, dentro de um processo de reabilitação, né? É, e aí, de novo, quando a gente fala dentro do processo de reabilitação, às vezes ele não vai fazer, sei lá, aprender uma transferência lá fora, por exemplo, mas está dentro do processo de reabilitação pelo engajamento, enfim. Mas que aí a gente levou, né? E aí, enfim, escolhemos alguns exercícios que dava para fazer lá fora. E aí a paciente, na hora de voltar, falou: Putz, eu queria tanto ficar um pouco mais. E às vezes eu consigo ficar, porque aí as alunas podem voltar para ir evoluindo, eu tenho o tempo que elas estão evoluindo, às vezes eu fico ali com o paciente, né? Dando esse tempo para ele. E assim, eu já ouvi tanta história, sabe? Então tem essa questão terapêutica, né? Só que se a gente pensasse no mundo ideal, seria maravilhoso, por exemplo, se eu tivesse uma psicóloga que trabalhasse ali na UTI e que eu juntasse isso, né? Então, ó, eu vou levar ele lá fora, né? Eu vou fazer a fisioterapia, vou fazer o que eu tenho que fazer ali como parte de um programa integral, de cuidado integral, e aí a psicóloga pode abordar ali, né? Enfim. Então, eu acho que faz muita diferença para a saúde mental desses pacientes, mas a gente tem uma restrição de tempo, de pessoal e tudo mais que precisa ser considerada. Então, eu acho que o que a gente pode fazer hoje de melhor é agregar mesmo dentro de um programa
de reabilitação, que aí a gente, né, minimamente oferece esse momento de saúde mental melhor ali e tal, mas agrega num processo de reabilitação para esse paciente, né? Eu já tive muitos pacientes assim que é, faziam a fisioterapia lá dentro da UTI, né? Mas você via que era uma coisa assim, meio tipo, tá, manda que eu faço, sabe? Manda que eu faço, né? Um Não tem engajamento, uma mas um participação engajamento. ativa, né, do Isso. paciente. Eu ia É falar um quase tudo engajamento passivo. meio passivo. Exatamente, era isso que eu ia falar. Um engajamento meio passivo, que ele faz, né? Mas assim, vai por osmose, né? Porque você tá pedindo. E aí eu lembro até Ele hoje em não está dia. interessado, ele não entendeu o processo, ele não tem Isso. perspectiva de prognóstico, ele não tem claro, ou não tem claro, não, às vezes ele não tem nada da meta estabelecida para ele, né? É. E aí eu lembro até hoje de um paciente que estava assim, e aí a gente levou ele lá fora, e ele já estava treinando sentar e levantar da cadeira, né? E estava tranquilo para ser feito lá fora, a gente levou ele lá fora para fazer lá fora. E aí é rota de avião aqui, né? Um pouco no hospital. E aí passou um avião, e no que passou um avião ele ficou um tempão olhando, aí a gente falou, tá tudo bem? Aí ele falou assim: Nossa, Débora, você sabia que eu pulava de paraquedas? Era uma das coisas Nossa, favoritas. Ele falou que eu fazia. Eu ia pro Rio, aí às vezes a gente entrava no avião, né? Sei lá, é aviãozinho, né? E pulava, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim: Quero voltar a fazer isso. E aí ele falou: talvez isso não Vamos. tivesse nem No- nas na metas que possibilidade estavam passando dele. pela cabeça dele naquele momento. Exatamente, assim. Então, já tive paciente que foi lá fora, olhou no vidro e falou assim: Nossa, Débora, eu moro pra lá. Aí eu falei: Ah, é? O senhor mora pra lá? Nossa, eu moro lá, né, Débora? Eu vou voltar pra minha Se casa, né? tocou de onde está. Nossa, minha casa tem escada, né? Então, e aí a conversa flui, o engajamento aumenta, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito claro essas coisas, sabe, Sampaio? Pra não ficar uma coisa do tipo, ai, a física tá indo passear com o paciente, sabe? Eu acho Eu que isso. fico de boa, assim, eles falam, ah, você vai passear? Eu Não, falo, a vou gente passear. fazer pode, mas aí eu acho que essa é uma discussão que cabe até um episódio, tá, Débora? Já fica aqui para a gente colocar em pauta um episódio. De qual é a diferença de mobilização para reabilitação? Né? A gente usa muito É, a expressão mobilização precoce, mas quando a gente pesquisa e estuda a fundo, a gente sabe que são coisas completamente diferentes. Então, talvez esse paciente lá fora tomar um sol é um processo de mobilização que poderia ser feito por inúmeros profissionais, diferente da reabilitação. Eu vivi uma coisa dessa aí no interior de São Paulo, em Barretos, no hospital, hoje é o Hospital do Amor, né, que é o Hospital de Barretos, e eu lembro que logo quando eu cheguei para trabalhar lá, eu trabalhei lá uma época na UTI, eu peguei um paciente, tirei do leito, botei na poltrona e fiz os exercícios que eu tinha de proposta de reabilitação para ele. A gente fez senta e levanta e etc. Ele ficou um tempo sentado, fez exercício resistido e eu voltei o paciente para o leito. E aí, assim que eu voltei, 2 minutos depois, alguém da enfermagem veio, uma técnica de enfermagem. Eu era novo no setor, não sei nem se já acontece essa história aqui. Aí ela chegou e falou assim: Você atendeu o leito tal? Aí eu falei: Atendi. Ele fica na poltrona, aí na minha cabeça, instintivamente, eu já pensei, lá vem ela perguntar se eu tenho que botar ele na poltrona, mas eu já tinha acabado o atendimento, né? Eu falei, não, mas eu já atendi ele. Ela falou, não, eu só quero saber se ele fica numa poltrona bem. Aí eu falei, fica. Ela, não, tudo bem, porque ele tá querendo ver o sol um pouco. E aí ela botou ele numa poltrona e levou ele para ver o sol. Mobilização. Eu já tinha feito a reabilitação, entendeu? Então, eu acho que essa discussão é interessante da gente trazer o que é mobilização e o que é reabilitação, dar valor a aumentar os níveis de mobilidade do paciente, que envolvam principalmente as AVDs, e dar muito valor ao processo de reabilitação que a gente tem para poder integrar isso. Eu acho que é um caminho para o futuro a gente ampliar um pouco a nossa visão em relação a isso, da diferença de mobilização e de reabilitação, e isso contribui muito para essas saídas. Eu tenho uma outra história. Eu acho que esse episódio dá para a gente ficar lembrando muito, né, dessas saídas é, do leito. Tinha uma paciente que era extremamente contrária à fisioterapia. Ela não gostava de fazer fisioterapia na UTI, ela era super resistente e extremamente religiosa. Até o dia que ela descobriu que tinha uma capela dentro do hospital e ficava relativamente próximo da UTI essa capela. E ela falou, porque eu queria muito ir na capela. Eu falei, ok, então vamos fazer um acordo, eu levo a senhora na capela. Mobilização, passeio psicológico, terapia, como quero chamar. Mas
eu preciso que a senhora saia desse leito comigo e a gente vai sentar numa cadeira que eu vou colocar ali a 10 passos do leito da senhora. E aí a gente fazia isso. Então a gente ia, sentava no leito, sentava na poltrona, e eu levava ela lá dentro, então eu ampliava o meu tempo de atendimento, mas o meu objetivo terapêutico era que ela se levantasse e caminhasse alguns passos até aquela cadeira de rodas, e depois voltava. E a cada sessão a gente foi programando uma distância maior da cadeira para o leito, até que a cadeira foi para dentro da capela. E aí, quando a cadeira foi para dentro da capela, ela conseguiu caminhar até lá. Então, a gente foi ganhando, tirando ela da unidade de terapia intensiva, fazendo com que ela tivesse uma melhor mobilidade cada vez mais, de acordo com objetivos que não eram funcionais dela. Ela queria simplesmente estar na capela. Exatamente. Já que você está contando uma história, eu lembrei de outra e em cima do que você estava falando, né? Também concordo, eu acho que os principais pacientes que se beneficiam são esses, né, que têm contato e talvez o nível de mobilidade que está evoluindo. Mas essa coisa de individualizar o cuidado, né? A gente teve um paciente que ficou com a gente por um acidente de carro, com lesão descolante, enfim, e que ele estava assim há um mês restrito no leito por conta dessas lesões. E não tinha prognóstico de quanto tempo ele ia poder sair do leito, né? Então a gente estava fazendo tudo que a gente podia ali na cama. Então esse é um paciente, por exemplo, que eu me mobilizei junto com outras físios para a gente tirar no leito. Aí a gente tirou ele no leito, levou no jardim, no leito, mas e veja, lá no jardim ele estava com um peso em membro superior fazendo o Você até exercício. poderia fazer dentro do leito, né? Mas você não estava usando o ambiente para a reabilitação, mas estava um ambiente para a cabeça, para o psicológico, né? Para ele estar numa melhor condição. Exato, e você imagina, né? Uma pessoa um mês sem sair da cama, ela, tipo, perde total método terapêutica, né? Por mais que você fale, olha, vamos fortalecer o braço, porque qualquer dia você vai poder pisar e vai usar um andador para andar. Andar onde, Débora? Eu tô um mês aqui, né? Não sei mais nem o que é lá fora, o que que tem, né? Então, eu acho que é isso, sabe? É a gente individualizar e entender qual que é o nosso objetivo com aquilo. E aí eu queria aproveitar, né, pra gente também não terminar o episódio sem colocar esses pontos, né, Sancler, na prática, né? Então, o que que eu acho que a gente precisa pensar? É isso que a gente discutiu bastante, né? É escolher o paciente, né? Entender qual é o paciente. Nesse guideline que eles colocam um risco, né? Eles falam paciente que tá, obviamente, né? Em respiração espontânea. Não importa com A2, sem A2, mas em respiração espontânea, né? Não tem uma via aérea artificial. Pacientes que não têm droga vasoativa são pacientes com risco baixo, né? Ele até sugere assim, dá para ir com uma pessoa. Ele coloca no guideline sempre a sugestão de duas, eu achei Sempre a muito sugestão de interessante. duas, né? Eu fiquei pensando, né? Porque faz todo sentido, porque se uma pessoa passar mal, tipo eu, Você tem que ter fisioterapeuta, estou lá. deslocamento, equipamentos de socorro, etc. E até você, né? Imagina você, terapeuta, levando, aí de repente você tá lá no jardim e você passou mal, que o paciente fica lá, né? Tipo, Você né? levanta, quem sabe? Né? E sai socorrer. Aí de médio risco, né? Ele já coloca os pacientes que de repente têm uma tracostomia, né? Tem uma viária artificial, mas não é, de novo, né? Não é uma dependência grande do ventilador, né? Uma droga vasoativa não tão alta, enfim. Mas é interessante, talvez, essa estratificação de risco, mas para a gente se programar, que eu acho que é o próximo passo, né? Então, acho Isso. que comunicação com a Como seria mais equipe. ou menos um checklist, né, do que fazer com ele? Isso, então acho que é escolher o paciente, é entender quais são os riscos, né? Então tem muito risco, tem médio risco, tem pouco risco, como que eu vou me programar para isso, né? Então comunicação com a equipe é uma coisa extremamente importante, né? Igual você falou, Todos, né, tem que saber. todo mundo tem que saber, e assim, outra coisa que ele fala, né, que eu acho também muito importante, se você estiver em algum lugar com esse paciente, como você vai fazer para chamar alguém da equipe, né, se tiver uma emergência? Isso tem que estar muito bem acordado ali, todo mundo, né? E a logística do resto dos atendimentos, né? Ele coloca também, Débora. Tipo, então, assim, vai eu e Isso, você com esse paciente lá para fora, a gente precisa entender que as nossas atribuições vão ter que ser distribuídas no tempo. Então, todo mundo tem que saber, até para dar suporte nessas coberturas, né? isso. E aí ele fala sobre também essa questão do avaliar o risco, né? Para pensar que suporte que você vai precisar, né? Então, qual é o nível de monitorização que você vai precisar sair com esse paciente, né?
quantas bombas, o que que você vai precisar levar. Aí, né, esse paciente vai na cadeira, esse paciente vai andando, mas eu vou levar uma cadeira, né? Outra coisa muito importante que eu acho é sempre pensar, ele vai no O2, esse torpedo aguenta Tem quanto tempo, quantidade né? suficiente. A bateria do ventilador aguenta quanto tempo? Outra coisa que ele falou também que é muito interessante, tá bom, você vai sair com o paciente, ele tá com droga vasoativa. Qual é a duração dessa droga, né? Essa droga está no final e já está quase no horário de, né, de repente fazer a troca, repor, né, para não ter problema ali no meio do processo, né? Então, acho que são coisas que a gente tem que se atentar para quando a gente vai pensar em sair com esse paciente. E aí, a outra coisa que ele fala, que eu acho interessante também, é que aí, tá bom, você pensou em sair, agora você vai pensar no lugar que você vai, né? É, e eu vou dar um exemplo, né? A semana passada a gente queria sair com um paciente, tava muito frio em São Paulo, muito frio. E assim, por mais que ali bata sol, eu falei, gente, não dá, a sensação tá E o paciente ruim, com a roupinha de UTI, né? eu falei, tá 10 graus. Ah, tem cobertor? Tem cobertor, mas não tá É agradável, que né? vale E a pena, né, você tirar com essa temperatura? fora o risco, né? Enfim. E aí, sei lá, quando a gente teve o Covid, por exemplo, né? Que aí começou a liberar. Ah, tá bom, você vai, mas ó, esse espaço é passível de chegar outras pessoas, outros pacientes, porque se precisa pensar, né? Se ele não tá podendo ter contato com outros pacientes. Chuva, né? Se começar a chover, você tem aonde desviar, né? São coisas que tem que ser pensadas, né? Eu achei o guideline muito legal, porque como eu acho que está tendo esse movimento muito forte de a gente quer levar o paciente para fora da UTI, então eles estão trazendo com muita força também, assim, tudo que você tem que pensar para não dar nada de errado, né? Para a gente ter realmente essa possibilidade de uma forma muito segura, né? É. E outra coisa, você falou sobre o frio, né? Você deu o exemplo do cobertor, e os grandes projetos em relação à saída do paciente, eles falam muito também sobre a privacidade, né? Então, todo paciente que for entrar na programação de sair da UTI, esse paciente precisa estar com uma vestimenta adequada para sair, de preferência com lençol, uma roupa que cubra o corpo inteiro, porque senão a gente acha que está ajudando muito, né? Tirando, colocando em movimento. A gente faz isso muito dentro da UTI. Vou assumir a culpa aqui. É, Às vezes dentro da UTI está achando o máximo. O paciente está em pé, o paciente está com uma fralda da UTI. Já pensou o que esse paciente, as pessoas estão é, vendo ele dessa maneira, né? Então, é importante a gente considerar a privacidade dos pacientes também. E uma outra coisa legal que tem, né, no guideline, nas outras evidências científicas, a gente discutiu aqui no episódio, quem quiser volta no episódio sobre família, né, a participação da família, engajamento, a presença da família, é que, se possível, todas as vezes que um paciente tiver a programação de sair da UTI, a família deveria ser comunicada para que ela pudesse uhum, participar ativamente desse momento também. Então, vejam que é aquela ideia, abra a cabeça, abra a caixa, pense totalmente fora da caixa, porque às vezes você vai abrir um horário de visita especial, que é o horário que o paciente sai e vai para esse corredor, vai para o jardim, e você vai poder é. incorporar a família nesse programa de reabilitação. Eu achei tão engraçado que a palestrante, né, para quem não viu o episódio do Highlights, teve na conferência esse tema e o tema era Ar fresco importa, né? E a palestrante colocou um paciente, uma foto, né? E ela mostrou o kit que eles levaram para fora da UTI, né? E aí tinha lá protetor solar e óculos escuro, né? E eu achei engraçado quando eu vi. E aí quando eu fui pegar o guideline da Inglaterra, né? E aí eles colocam, É, tipo, entre as coisas que você precisa checar. Se você for pro um jardim, por exemplo, que é aberto, que vai ter exposição solar, pensar se o tempo é necessário pelo tempo que você vai o ficar tempo lá, de exposição, né? passar protetor solar no paciente, né? Achei muito Eu acho que, interessante. inclusive, é uma das mensagens centrais que eu gostaria que esse episódio levasse às pessoas. É muito legal a ideia. Eu acho que, como várias coisas que a gente discute aqui, não cabe uma pergunta
tirar ou não tirar da UTI. Não cabe. Tirar sempre que possível e adequadamente tirar. Mas a saída, ela tem que ser pensada numa aplicabilidade do mundo real. Então, é tirar com a roupa certa, é tirar na hora certa, é tirar com a temperatura certa, é tirar com a vontade do paciente, se for para o sol com protetor solar, se o indivíduo só sai de casa de boné, que bota um boné, e se a família puder participar. Então, pensar fora da caixa é você fazer com que aquela saída ela seja proveitosa do ponto de vista de inserir o indivíduo na realidade e não de afastá-lo mais ainda. Se essa pessoa estiver lá com insolação, de fralda da UTI, sem roupa, não vai ser nada proveitoso para ela e nem para ninguém que levou. Talvez dê uma boa foto, mas não dá um bom resultado, né? Exatamente. E aí, para terminar, né, eu acho que outro ponto legal que eles colocam, que eu queria trazer aqui, então sobre esse futuro, né? Que eles colocam muito que o futuro é a construção desses espaços. E aí, em alguns artigos e no guideline, eles trazem, né? Então, que ainda são alguns desafios, né? A gente vai construir quais são as normas de construção, né? Quais são os materiais, né? Onde construir, como construir, né? Então, eu acho muito legal que eles já vêm discutindo isso, né? Como é que a gente vai construir esses espaços é, e pensar em todos esses aspectos, né, estruturais, de leis e tudo mais, né, ele coloca, né, de controle de infecção hospitalar, enfim, tudo Isso. isso para a construção de espaços externos dentro da UTI. Eu acho isso muito legal, acho que a gente está caminhando muito, né, e é muito legal ver esse caminho, né, que, que tem sido proposto aí, tanto na literatura quanto na prática clínica, né? Na prática clínica. E o envolvimento de diversos segmentos diferentes. Como você falou, não é só mais o fisioterapeuta que vai decidir o que vai fazer a reabilitação. É o fisioterapeuta, é o técnico, é o arquiteto, é o paisagista, é a associação de voluntários do hospital, é a psicóloga, é todo mundo junto. Né? Então, quanto mais a Exatamente. gente conseguir otimizar isso, conseguir colocar isso pactuado por todos esses atores, o processo é muito mais legal, né? Né? Eu, E eu para acho que quem não daria para tem conversa de muito tempo, né? não, e eu acho que para quem não tem um espaço, né, que fique aí o incentivo de discutir em todas as possibilidades que tiver sobre isso, com equipes, enfim, né? Talvez não exista espaço pronto, mas tem algum espaço que pode ser adaptado para isso. É, Saia, dê uma volta, naquele horário que geralmente você entra no repouso, fica tomando café e vendo o Instagram, dá uma volta no hospital, vai descobrir, provavelmente você vai se surpreender com o que tem disponível ali por perto. exatamente. E às vezes ninguém nunca nem ouviu falar sobre isso no seu hospital, Exato. né? E você pode Não trazer faz e isso assim para, de sempre foi e repente, assim será. né? Exatamente. Muito bem. Débora, para a gente finalizar, a gente encerra com dicas, né? E para que o pessoal possa também mudar um pouco o foco, né? Eu gosto das dicas por isso, porque às vezes elas mudam o foco, né? Não dá para todo mundo ficar assistindo podcast o dia inteiro, mas dá para você ver um filme, ler um livro, né? Ouvir um disco e assistir, e etc. Eu vou deixar aqui uma dica que é um dos filmes mais marcantes para mim, que eu já vi na vida, que é O Quarto de Jack. E eu acho que fala muito sobre que é a história de uma mãe, né, que é mantida em cativeiro com um filho durante muitos anos, uma história verídica. E aí como é que a criança vê o mundo? Ela nasceu e ela cresceu dentro de um cativeiro, um negocinho fechado, sem janelas. Então eu acho que vale para a nossa reflexão aí de como a gente precisa abrir as portas da UTI e conhecer o mundo lá fora. Vale muito a pena. Sabe o que você falou? Sabe o que eu lembrei? Daquele quarto do Big Brother, né? Eu não assisto Big O Brother, Quarto mas eu Branco. vi. Mas eu vi que esse ano teve uma repercussão. Não sei, não entendi bem, porque eu não sei se a pessoa ficou muito tempo no quarto branco, mais do que os outros anos, não sei. Eu sei que teve uma repercussão grande, né, do pessoal falando, é um absurdo deixar a pessoa trancada Ficar aí no trancado. quarto. Portanto, poxa, a gente podia se indignar também com isso na UTI, né? Também É é um um absurdo absurdo esse a gente paciente ter que não tem, deixar não a vê uma pessoa. janela há É, 40 dias, né? exatamente, né? Enfim. Mas a minha dica é um filme também, e acho que é o oposto complementar da sua, que é o filme Sob o Sol da Toscana, né? Eu acho que ele também vem com essa ideia, né? Uma pessoa que queria ter outra visão de vida, mudar, enfim, né? Superar algumas questões, e aí ela busca um lugar, né? Onde o sol prevalecesse, onde a luz, a natureza, e acho que é bem por aí, né?
Acho que é Ótimo. isso, Claire. Acho que o episódio tinha esse objetivo, né? Da gente falar sobre o tema, porque é um tema que vai ficar cada vez mais em evidência e que É precisa um ficar cada futuro vez que está mais. chegando já, né? Exatamente. Bom, obrigada, pessoal, que acompanhou a Ótimo. gente até aqui. Aproveita para seguir lá no YouTube, se vocês não seguem, nosso canal no YouTube, no Spotify, para indicar para alguém, para trazer de repente essa conversa para quem nunca escutou sobre o assunto, encaminha. E se você tem um lugar legal na sua UTI que você faça isso, vem contar pra gente no Instagram, marca a gente, tira foto do lugar, de repente, se puder, marca a gente, que a gente vai gostar de conhecer e de poder compartilhar isso. Obrigada. Isso mesmo. Tchau, tchau, Débora. Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.